E aí, Marcelo? Tudo certo? E aí, Elton, beleza? Então, né? Mais um episódio. 13º, né, cara? 12B. 12B. É, na chamada que a gente faz sempre do novo, a gente vai 1, 2, 3, 12, 12B, A 14. pula. É alguma coisa aí contra o 13, né? Tô vendo. Então, hoje com o Vinícius Modena, né? Ele é o proprietário lá, enfim, da V-Store, né? Um empreendedor, então, e já fazia algum tempo que a gente queria trazer um empreendedor aí, né? Pra explicar pra gente como é que começa essa função toda aí, como é que essa vida de empreendedor acontece. Como é que tu vira sócio do Estado? É, enfim, e o Marcelo vai explicar um pouquinho do Pareto, né? O que é o Pareto para... Então, o Pareto, o nome Pareto vem do princípio do Pareto, né? A gente até estava conversando aqui fora do ar, que é aquela coisa, 80% das coisas que acontecem, ou do que a gente vê aí no mundo, tem relação com 20% de suas causas, né? E daí o pessoal usa isso para administração, usa isso para agricultura, e usa isso para tudo, né? Como um princípio. E a gente começa a olhar isso e tem relação mesmo, né? Às vezes 20% dos teus produtos representam 80% do teu faturamento, e assim vai. Então o cara diz, vamos dedicar mais para força nesses 20% aqui que estão dando resultado. Então, bem-vindo. O objetivo é trazer esses 20% que transformam o mundo, né? Que mostram um mundo diferente, fazem um mundo melhor. E pessoas que empreendem e fazem o mundo melhor, porque são as pessoas que fazem a roda girar, né? Na verdade, é aquele princípio de que... Princípio não. Aquela verdade de que o governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o ser humano, quando ele busca atividade, busca empreender. E é legal falar com o empreendedor. Bem-vindo. E aí, Vinícius, conta um pouco da tua história. Como é que o cara começa a empreender? Como é que começa a tua história aí? Primeiramente, eu então gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado em receber o convite. Quando eu comecei a ver as pessoas que estavam sentadas nessa cadeira também, eu fiquei muito surpreso e positivamente, obviamente, porque eram pessoas, prefeito de Caxias, prefeito de Farroupilha, outras pessoas do meio jurídico, com graduações e pós-graduações também. Então, eu fiquei muito feliz em receber esse convite e agradeço demais por ter essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. E o Vinícius começou a empreender de uma maneira diferente. Eu comecei não tendo veias, digamos assim, de empreendedorismo, nem com loja de roupas, e foi de uma necessidade praticamente. Logo depois, uma necessidade, mais como é que é a palavra? De uma veia de querer algo mais ou uma mudança, que nem tu comentaste ali. Eu fiz a minha graduação na Universidade de Caxias do Sul. Eu sou formado na área de engenharia. Me formei em 2015. E nesse ano eu estava numa mudança pessoal e decidi ir morar na Austrália. Fui lá, fiquei de 2015 para 2016, fiquei na Austrália. Quando que eu voltei com um espírito de trabalho. Eu queria trabalhar, queria entrar no mercado de trabalho e na minha área. Então, eu comecei a trabalhar numa boa empresa, e nessa empresa era muito legal trabalhar, era muito interessante. No entanto, eu achava que minha graduação, a minha parte técnica, não era compatível com o meu salário. E por diversas vezes eu comentei com ele, com o meu chefe na época, que eu gostaria de estar recebendo um salário mais interessante. E aquele não fez com que eu buscasse uma outra renda, uma outra visão. E foi assim que surgiu a oportunidade de ter a loja. Então eu sempre falo pro pessoal que não é para ficar brabo com os nãos que a gente recebe, que se eu não tivesse recebido um não naquela época, eu não estaria aqui hoje. Geralmente o não abre um monte de porta, né? Exatamente. Vamos situar aqui, tu disse que tu tinha quantos anos ali quando tu foi para a Austrália? Eu tinha 26 anos. E então a necessidade, na verdade, o que tu buscava era o quê? Uma complementação de renda. Tu tinha anseios, vontades. Eu já estudava bastante tempo inglês, eu já fazia inglês. Então eu gostaria de ter essa experiência, digamos assim, da Austrália, de cultura, de viagem, de me virar sozinho. Eu morava com os pais na época, então foi um pouco de tudo. Foi aquela experiência de intercâmbio mesmo. Quando que eu voltei, a cabeça voltou de uma maneira totalmente diferente. É um aprendizado, são perrengues que a gente passa, que a gente tem
um crescimento pessoal incrível. Nesse período que tu tava trabalhando numa empresa, então. Tu Isso tinha aí. lá um contrato ou uma carteira assinada, enfim, numa determinada empresa, né? Isso aí. Tu ainda trabalha numa empresa ou não? Hoje não. Hoje não. Hoje não mais. Como é que foi essa construção aí? Quanto tempo tu ficou com essa atividade Isso dupla? aí. O que tu... Pô, foi um período... Como é que funcionava? Eu trabalhava na empresa das 7h30 às 5h30 e eu trabalhava na loja, na V-Store, das 6 horas até as 11 horas da noite. Então, eu fazia praticamente uma jornada dupla ali por diversos anos. Se não me engano, foram em torno de 4 anos assim. Foi um período bem intenso, porque eu tive que abdicar de muita coisa durante a semana, dos meus amigos, de festas, de jantas, enfim, de tudo. Então, como é que foi? Eu trabalhava na empresa, os meus horários de almoço, eu almoçava bem rápido para poder me dedicar à loja, fazer alguns contatos. À noite também eu tinha... Não era só vender, fotos, produtos, adquirir, comprar, negociar, mídias sociais. Então começou assim, começou como uma jornada dupla. Eu tinha o meu trabalho e tinha o projeto V-Store. Tá, mas é uma história que lembra muito da minha família. Meu pai... Eu me lembro que meu pai trabalhava... Eu vou falar o nome das empresas, né? Mas meu pai trabalhava começou trabalhando na Madal, depois ele foi para a guerra, né? Então eu vou contar assim na Guerra SA, que é quando eu já me lembro. Eu me lembro que ele trabalhava de manhã, de tarde, né? Então a gente estudava, eu estudava de manhã, minha irmã de tarde, eu pegava na escola e tal, e fim da tarde ele vinha para casa, é isso aí. Banho, janta, pegava o carro e ele ia pro porão lá da firma do meu avô, e aí até às 11 da noite ajudando na produção de reator e luminária, porque eles vendiam para Marco Polo e tinham que entregar no dia seguinte. Então ele ajudava na produção. O outro tio fazia, os outros 2 tios, né? Um tio trabalhava o dia inteiro, o outro tio também saía da Embratel, ia lá trabalhar, fazer reator luminária. E muitas vezes os filhos iam lá, e eu ia, era pequenininho, cortar fio, ajudar nas coisas, né? Para auxiliar eles. E alguns funcionários ficavam também de noite para ajudar no serão, para produção, né? Para poder entregar. E, cara, era assim de segunda a sexta. Então, assim, terminava 11 da noite, 11h30, chegava em casa 2 horas, no outro dia cedo, pá, o pau pegava, né? E aí as pessoas olham e dizem assim, eu me lembro que meu pai um dia disse que uma coisa que chateou muito ele foi uma vez para fazer uma audiência trabalhista na época, e o cara mentiu lá, né? E assim, meu pai era um malvadão, né? Meu pai disse, porra, a vida inteira eu fui empregado, né? Durante mais de 10 anos eu trabalhei de noite, e quando eu começo a ganhar algum dinheiro e melhorar um pouco de vida, eu passo a ser um malvadão, um explorador e um cara que não presta, né? Então, é difícil a vida de quem dá certo, mas... eu digo, o empreendedor é o cara que mais trabalha, né? Eu não sei, tem funcionário lá? Como é que é hoje? Tem. Hoje a nossa equipe é formada por 4 pessoas. O Guilherme, o Pedro, a Ariane e eu, o Vinícius. Então a gente está em 4 pessoas. E que nem tu falou, é bem assim. A gente não abre uma empresa, não começa a empreender para trabalhar menos. A gente começa para trabalhar mais. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava como era empregado. Aliás, não é a exceção, é o cara que trabalha menos depois de um tempo. Assim. Depois de um tempo ele diz, agora eu vou desacelerar, né? O cara trabalha mais, né? Sim. E aí a minha pergunta disso tudo o V-Store sai da onde? Da onde tu decidiu assim? Porque, vou fazer alguma coisa. Tu tinha alguma coisa com isso aqui? Tu entendia alguma coisa com isso aqui? Ou tu achou foi uma oportunidade? Como é que foi? Vamos lá, vamos do início então. Eu fui numa loja comprar um relógio de um rapaz. Ele estava anunciando no Facebook na época um relógio para venda e ele tinha uma loja. E aí ele disse, não, vem aqui, tu escolhe o teu relógio e tal. Eu disse, não, vamos lá. E esse relógio não era uma loja normal. Era uma loja que tu tinha que agendar horário, tu tinha que ir até a loja, ela não era na fachada, tu tinha que subir num andar lá para acessar a loja. Aqui em Caxias? Aqui em Caxias. E aí eu fui lá, eu olhei para aquela loja, olhei para ele, olhei os produtos e vi uma oportunidade. Porque ele era legal o trabalho dele, só que era muito bagunçado, era desleixado em alguns pontos, não tinha aquele apelo que eu poderia trazer. E aí eu saí de lá com aquele relógio no pulso, liguei para minha namorada na época e disse, olha, o que tu acha de começar a vender roupa? Ela falou, olha, tem tanta gente que ganha dinheiro vendendo roupa, por que isso não pode ser um extra?
E foi assim que surgiu a ideia. Fui para casa, comecei a olhar na internet, comecei a pesquisar no Facebook, na época o Instagram estava gatinhando, assim, meados de 2017, início de 2017. E, claro, para mim estava gatinhando, né? Mas, enfim. E foi assim que surgiu a ideia de roupas e foi assim que a gente deu início à V-Store. E aí tu teve que tirar, tinha um dinheiro guardado, investiu, Eu se endividou? Eu investi na época, eu lembro que eu peguei do meu salário das economias, não era o salário, da economia do salário, R$4.000 para iniciar a loja. Então, com R$4.000 eu falei, ó, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou colocar ali. Se não der certo, eu vou parar. Agora, se der certo, eu vou continuar. E aí foi. E aí não se endividou para abrir o negócio? Não me endividei. E o que eu fazia? Como eu sou formado nessa área de engenharia, eu me entendo muito bem com finanças não, mas com números. Uhum. Então, eu tinha planilhas de Excel, eu tinha controle de estoque, eu tinha controles de percentual que ia para a maquininha, quanto eu gastava com embalagem, tudo. Então, a parte financeira, organizacional, foi muito importante. Então, todo o valor que eu tinha, que eu recebia, eu reinvestia, tudo. Eu fiquei 2 anos na empresa sem tirar R$1 dela. Então, qual que era a parte legal? Eu não estava empreendendo para ganhar dinheiro. Eu estava empreendendo para ter uma atividade, para ter algo diferente, mas eu não estava precisando de dinheiro naquela época. Eu gostaria de ganhar mais. Só que eu sabia que se eu sugasse tudo da empresa, eu não teria, ou ela iria morrer logo. Então, a gente teve esse... Bacana. A gente vê hoje uma... Eu vejo muito isso, né? Até uma certa crítica a essa situação do... tem um pessoal que chama isso de o empreendedor de si mesmo, mas colocando isso de uma forma pejorativa. Aquela questão da pejotização, por exemplo, dizer, não, agora tu sai daqui, então tu é uma pessoa jurídica, então logo tu... Informal. Então só acabando com o teu direito trabalhista e tu é uma pessoa e tu não... Na verdade, tu é um empregado. Mas muitas das pessoas, elas não se sentem empregados, né? Elas se sentem parceiros de uma empresa, elas se sentem, de fato, colaboradores de uma empresa, elas querem crescer na empresa, talvez para ficar ali, talvez para ir para uma outra empresa melhor, para ganhar um salário melhor, ou como no teu caso, quer dizer, para ter uma outra atividade e mudar de vida, né? Melhorar, crescer, enfim, tuas aspirações. Essa questão do empreendedor, tu tá trabalhando mais, mas me parece, tu sabe que é um período, né? Tem que dar esse gás ali, fazer economia, etc. Mudar a condição, né? E vai saber o futuro, né? Tem alguma... daqui a pouco tu tá com 2, 3 lojas, enfim, né? Então, não é uma coisa negativa, né? Eu vejo isso como uma inspiração, né? Quantos colegas, de repente, que ficaram lá naquele mesmo ponto 7, 8 anos atrás e ainda estão reclamando do salário, né? Exato. Então, tem alguma coisa dentro de ti, assim, né? Que diz assim, pô, vou lá e vou lutar. Sim, e como tu comentou ali, não é fácil, eu tive que abdicar de um monte de coisa. Então, às vezes as pessoas não estão dispostas a sacrificar alguns benefícios, não, alguns privilégios que ela tem agora, de ir para casa, sentar no sofá e assistir uma TV, do que começar algum negócio novo. Então, eu abdiquei de um tempo que ele está voltando agora em forma de uma empresa, ou também de algum tempo que durante a semana eu posso tirar um dia e posso ficar em casa fazendo as minhas coisas. Então, esse tempo que eu perdi lá, pode voltar aqui. Na verdade, eu investi lá para estar colhendo agora. Mas sabe que isso é uma coisa que, geralmente eu estou conversando aqui, eu vou lembrando de coisas, assim, né? E aí uma coisa que eu lembro é uma entrevista, uma vez, do Roberto Campos, não o Neto, que está no Banco Central agora, o Roberto Campos. O economista. E o Roberto Campos foi um grande liberal e tal, e aí eu gosto muito dele, gosto das entrevistas dele, eu acho que e era um grande frasista também. E ele contava uma história um dia dizendo o seguinte, que o empreendedor, tu não escolhe ele para o concurso. Se tu fizer um concurso, ele disse, se tu fizer um concurso aqui, um vestibular para escolher o cara que nós vamos escolher para abrir uma empresa e botar ele para coordenar, e Roberto Campos dizia, tu pode fazer o concurso aqui com Antônio Hermílio de Moraes, que estava na época, né, o Gerdau e eu tenho certeza que eu vou melhor que eles na prova. Eu vou matar eles. Mas eu não sei ganhar dinheiro. Ele disse, eu não sei fazer as coisas e eu não tenho prazer daquilo ali. Aquilo não é uma coisa que me dá prazer, eu vou fazer a coisa por matemática da coisa. E eu não vou enxergar aquilo como uma coisa que está me dando prazer. Quando tu diz assim, eu abdiquei de muita coisa. Tu abdicou, e a gente sabe que abdicou, mas assim,
também tem o prazer da coisa, né? O empreendedor tem isso, o empreendedor, e aí ele diz, eles são empresários porque o empresário gosta daquilo ali, e ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe ganhar dinheiro daquilo ali. Então o empresário ele tem que gostar disso, mas tem que gostar de ganhar dinheiro, Sim. e tem que gostar de fazer negócio, tem que gostar de falar com as pessoas, tem que gostar de se relacionar, né? O cara não pode... Então, assim, a gente nasce empreendedor, a gente nasce empresário. E tem um lado agora que tu falou ali, que eu também fui pensando, eu nunca fui vendedor, eu nunca trabalhei com vendas, então foi um grande desafio para mim. Como é que eu ia vender alguma coisa se eu nunca tinha trabalhado especificamente com vendas? Então foi alguma coisa que eu tive que aprender. E eu achava que eu não era um bom vendedor, ou não tinha esse dom, digamos assim. E depois eu descobri que não, realmente eu posso trabalhar isso, eu posso conhecer do meu produto e eu posso mostrar para o cliente os benefícios que ele tem. E eu vou aprendendo com o cliente. Quem escuta o cliente hoje em dia consegue vender de uma maneira muito mais fácil. E aí, quando tu acorda para trabalhar naquilo, não é um problema, não é um... Dá prazer, faz final de semana, faz domingo, é legal, é bom, não tá se sacrificando. Tu abre mão, deixa de fazer outras coisas, talvez, mas eu me lembro que durante um bom período da minha vida também eu tinha várias coisas assim, e tinha uma delas que eu me dava mais prazer. Então aquela que me dava mais prazer, aquele trabalho que eu gostava mais de estar, era muito legal, porque eu corria para fazer o resto para sobrar tempo para aquilo, né? E eu vejo tu falando da empresa, assim, provavelmente já tá, na hora que sair a empresa, a gente diz, pô, vou lá que... Não é assim, eu preciso fazer aquilo. Não, vou lá que, né, tô com aquele negócio, tá pilhado para fazer aquilo. Tá, mas e aí, fornecedor, como é que tu escolheu? Como é que funciona isso? Um dos maiores desafios, realmente, no começo é conseguir fornecedores. Então, é bem difícil, realmente é bem difícil, porque normalmente as marcas, elas pedem, tu tem que ter tantos anos de CNPJ para poder ter acesso ao catálogo, a pedidos, enfim. E aí a gente vai dando um jeito. Eu fui fazendo, por exemplo, eu conheci um representante de uma marca. Ele não podia me vender a coleção da marca, mas ele podia me vender o mostruário. Então, eu comprava o mostruário dele. Aí deixa eu pensar. Compras pela internet. Achava um site lá que estava com um desconto de 70%, comprava as roupas ali e colocava no meu estoque, colocava lá e vendia. Fazia uma divulgação. Daí, esse representante me indicava outro e assim, indo. Daí, na época, eu lembro que eu tinha a opção do MEI, né? Peguei já a época do MEI, então já abri um MEI, já comecei ali, comprei maquininha de cartão e foi assim que foi surgindo e crescendo. E aí, hoje, o teu principal canal de vendas é o que hoje? Hoje é a loja física, hoje é mais ou menos uns 70% de loja física, só que a nossa loja física ela trabalha de uma maneira diferente. Ela trabalha com... você não é que não precise ir na loja, mas eu te ofereço os produtos antes de você ir até a loja. Tu me pede, eu gostaria de ver alguns produtos no meu tamanho. Beleza, eu vou te mandar todos os produtos que a gente tem no seu tamanho. Tu gostou, vai na loja. Não gostou, não precisa ir. Então, a gente não tem aquele apelo de quero arrastar o meu cliente para a loja. Não, tu vai se tu tem interesse na peça que a gente tem disponível. É meio híbrido a coisa. É isso aí. E tem eu vou falar da minha experiência, né, que eu fui lá, então, na época do Rafa ainda, né, e eu conheci o Vinícius hoje também, enfim, mas o atendimento que o Rafa dava, por exemplo, na loja, e o que eu vejo do teu Instagram, lá, a forma com que tu oferece os produtos, quer dizer, tem uma linha ali, né, a ser seguida, assim, que é essa do atendimento, né? Então, tu te sente confortável lá na loja, é tranquilo, não tem pressão, mostra aqui, enfim. E outra coisa que eu vi era muito o quê? Conhecer o produto, né? Conhecer o produto, porque é calça, é camisa, camiseta, etc. E falar uma linguagem assim, né? Eu acho que vocês têm isso lá. O Rafa tinha, tu também eu vejo ali pelos vídeos do Instagram. E esse atendimento realmente, né? E é um diferencial hoje, né? Acho que desde sempre, mas hoje parece que é mais ainda, né? Tu comentou de ir na loja, então eu vou contar uma história lá do início sobre loja. No começo eu não tinha loja, então o meu estoque era num quarto da minha casa. E como é que eu fazia para mostrar os produtos para as pessoas? Eu comprei 2 malas, mala de viagem assim. Marcelo, qual o produto você tem interesse? Camisetas e calças, tamanho 42 e tamanho G de camisetas. Eu arrumava as malas na noite, aí fechava, levava junto no carro. No outro dia à noite, agendava contigo lá na terça-feira, 18 horas vou estar lá na tua casa. Levava a roupa na mala lá, você abria a porta da sua casa, eu entrava lá e mostrava os produtos. Claro que naquela época
em 2017, 18 ali, não era tão perigoso. Hoje já é um pouco complicado abrir a porta da tua casa para uma pessoa entrar. Mas, enfim, a gente conversava muito antes disso acontecer. E aí, depois, em 2018, eu tive minha primeira loja física. Só que, como eu trabalhava, ela ficava fechada o dia inteiro. Então, eu só abria ela à noite. Ia lá das 18 às 21, 22 horas e ficava lá na loja. Era como se fosse um pequeno showroom. Tinha um provador, tinha uma mesa com o meu computador e os produtos ali. Você podia ir lá para escolher os produtos. E aí depois a gente partiu para aquela loja que o Rafa trabalhava lá. E daí sim, era uma loja mais estruturada, uma loja de rua. A primeira vez que eu fui, na verdade, foi nessa loja. Era uma loja menor, numa esquina, ali no Cruzeiro também. Isso. E era depois do horário ali, depois das 6 horas. Então, chega lá, não tinha... Enfim, é uma portinha. Só que aí o que tem um detalhe que era legal lá, porque quando entrava era um porão, né? Uma parte de baixo de uma casa, enfim. Mas tu abria a porta e entrava lá, tudo bonitinho, arrumado, uma loja bacana. Já era um espaço como esse aqui, né? Assim, um pouco maior, mas tudo já com capricho, sabe? Tu via que tinha capricho, cuidado na coisa. E isso é legal, né? Tem que ter isso, né? Sim. Uma das coisas que eu sempre me preocupava muito era com limpeza, com organização, com o cuidado com o produto. Que nem tu comentaste antes ali sobre conhecer o produto, também tem que ter um cuidado com o produto. Tinha um sofá lá na loja e o pessoal sentava ali para esperar eu dobrar as roupas assim. E eu fazia questão de dobrar as roupas como se estivesse pintando um quadro. Aquilo é o meu produto. Aquilo era a coisa mais importante dentro da loja. O cliente estava ali esperando exatamente o produto. Então, eu dobrava perfeito, colocava dentro da sacola, colocava um brinde, tudo. Então, era uma pintura ali que a gente estava fazendo. Era a minha obra, era as roupas que estavam ali. Então, eu tratava com um carinho muito especial. Dava valor ao teu negócio. Dava valor ao teu produto. Exato. O cara olha e diz, pô, o troço valorizado aí, o cara cuida. Tá, e aí o Estado já começou a te incomodar ou ainda não? Já. Como é que começou? Quais foram as piores, assim, licença, alvará, troca o MEI pra não sei o quê? A maior virada de chave para mim como empreendedor foi quando eu migrei para a loja maior. Bom, eu tinha 30 metros quadrados, eu fui para 75 metros quadrados. Então foi um passo grande, tanto financeiramente ali, aluguel, móveis, computadores, mobiliário ali, produtos, que uma loja grande precisa ter produtos. Então a gente precisava encher aquilo lá. Então a gente passou do MEI para o Simples Nacional e aí começa uma vida de impostos um pouco diferente que a gente estava acostumado. Mas como minha contadora fala, quanto mais tu pagar de imposto, mais tu tá faturando. Teoricamente. Eu acho que isso, por um tempo da vida, vai tranquilo, né? Eu pensava isso também. Tinha o meu colega lá do escritório, enfim, ele me dizia o seguinte, um dia eu reclamei da conta do IPTU, né? Eu disse, IPTU, ele disse assim, não, bom isso aí é tu ter 5, 10, 15, 20. Eu disse, pô, não é que é verdade mesmo? Já pensou se eu tivesse uns 20? Só que depois de um tempo, cansa, né? Cansa porque tu começa a fazer a conta e começa a comparar numa vida inteira o que tá voltando, né? E não volta. Verdade é que não volta. A verdade é que quando tu vai lá tentar abrir uma outra loja, tu vai ter que ter uma paciência, tu vai ter que ter... É que a realidade é que não tem lógica nenhuma. A gente fica, pelo menos a minha... o cara que sai do MEI e vai pro Simples, ou do Simples ele vai subindo. A medida é a seguinte, se tu vender mais, eu vou tirar mais de ti. A lógica é essa, né? Tá vendendo pouco, tá bom. Se tu vender mais, eu vou aumentar esse imposto aí. Eu vou aumentar a taxa, eu vou mandar licença, não sei o quê. Tu vai para outro negócio. Fica pequeno. É mais ou menos essa lógica do sistema tributário brasileiro. Isso é um absurdo, né? Enquanto a gente devia ser assim, à medida que tu cresce, a gente vai tornar esse sistema pelo menos mais flexível. Que tu pague a mesma coisa, mas deixar mais flexível para ti o sistema de pagar o imposto, de prestar contas. Daqui a pouco o contador, por exemplo, lá no início quase não está no teu orçamento. Agora ele já está no teu orçamento. Exato. E assim vai indo, né? E tudo vai atrapalhando. E eu tive várias experiências ruins com o governo, então cada vez mais eu tenho raiva de governo. Mas aí me conta, e o projeto da coisa agora? Qual é? Outras lojas? Ou não crescer muito, que é para o governo não achar que tu está ganhando dinheiro mais e de 20 taxar mais? Esse ano de 2023,
A gente já está com o projeto em andamento, a gente está passando dessa loja de 75 para uma loja de 200 metros quadrados. Teimoso, Então, né? Teimoso. Se eu tenho uma coisa, eu sou teimoso. Sou bastante teimoso. Todo empreendedor é teimoso. Então, a gente está no mesmo lugar lá, é a mesma sala, só que a gente teve uma aquisição de mais 2 salas do lado ali. Então, a gente está fazendo um local bem bacana, bem legal, com uma arquitetura bem específica, que nem a gente comentou, voltada para o nosso produto, para o nosso cliente. A nossa loja não é no centro da cidade, ela fica num bairro. O cliente pode chegar lá com o carro, estacionar na frente. A gente tem 8 vagas de estacionamento. Então, a gente tem alguns atributos que realmente a gente vai escutando o cliente e vai colocando em prática. E aí o objetivo é crescer naquela loja, não outro ponto. Hoje eu estou mais focado porque a gente começou a segunda parte da obra e obra é sempre complicado. Então eu estou focado nesse ano aqui, deixar a loja bem estabilizada do jeito que eu gostaria ela, para depois, ano que vem, a gente pensar num segundo projeto de loja. A gente tem um segundo projeto em paralelo, que é esse aqui que eu trouxe para vocês aqui. Então abre aí, mostra aí para nós. Aí, ó, já começa o empreendedor aí, né? Já faz porque a é o primeiro que já vem com a sacolinha, com a marca, mostrando, Já olha, perdeu um cliente. O Chimia tá bravo que não veio, só veio 2. Essa aqui é a Zenk, é uma marca de roupas que a gente desenvolveu. Nós vamos ter diversos... Já está em desenvolvimento, já temos diversos produtos. E esse aqui são 2 produtos dela, são a linha de carteiras, todas 100% couro, e a linha de cachecóis que a gente tem. Esse aqui é um cachecol, eles têm várias cores, enfim, mas é da linha da Zenk. Nós temos a linha de tricôs, linhas de moletom, camisetas. Que legal. Esse aqui é um presente pro Ayrton. Olha aí, ó. Que maravilha. Muito obrigado. Então é uma segunda veia que partiu de uma... E também isso é uma necessidade. Chimia, morra de ciúmes. Morro de inveja. Gente. Morra de inveja. Cara, aqui é uma parceria já, ou tu produção... Ou tua produção ou tu achou um parceiro que faz? Nesses 2 produtos são parceiros terceirizados que produzem. Então nós temos uma empresa que produz a carteira, uma empresa que produz o cachecol. Marca própria. Marca própria. E a parte de moletom é confecção, não é totalmente própria, mas, por exemplo, eu compro tecido, compro os aviamentos, escolho a modelagem que eu quero, escolho os detalhes das peças, então ela é mais customizada. Esses aqui são um pouco mais conforme disponível do próprio fornecedor. Alguns produtos já são mais customizáveis. A gente vê assim, a gente tem ouvido algumas histórias aqui, o Marcelo tem muito contato com o pessoal, né, enfim, de empresas, né, empresários, enfim. A gente percebe assim que tem que nem tu começa numa outra atividade, mas daqui a pouco já vai incrementando, aparece uma outra oportunidade, como é esse caso aqui. Esse crescimento, a gente está falando contigo hoje, né? Tu tá falando lá 2015, nós estamos falando 7, 8 anos por aí, né? É aquela história, né, Marcelo? Daqui a pouco, daqui 20 anos, a gente tá vendo aquele grande empresário, né? E aí a gente vai poder mostrar isso aqui e dizer assim, olha aqui, ó. Teve uma outra fase, né? Teve Raul Randon, Castelã, enfim. Começaram assim, né? O Colombo lá, né? Uma TVzinha vendendo de porta a porta. Quer dizer, a gente vê uma repetição dessas histórias, né? Elas começam assim, né? Começa ali devagar, pequeno, e vê e vai. Aquilo vai... E, na verdade, as pessoas... eu vejo, assim, muita gente critica porque elas pegam os exemplos que acabam chamando muito atenção, mas é que são pessoas que já começaram com alguma coisa meio pronta. No caso dele, por exemplo, que começou do zero, do nada, tinha R$4.000 e começa a empreender e vai crescendo. E isso aqui é uma coisa que acontece muito, né? Mas que chama menos atenção. Mas que as pessoas deviam valorizar mais. E a questão do empreendedorismo é isso, é o cara que está... Fica até chato, começa a ficar repetitiva a palavra, mas quando a gente fala empreendedor, não é o cara que, vou fazer isso aqui sozinho. Isso quer dizer que esse é o cara que gostaria de fazer uma coisa e que ele tem um ímpeto, ele tem a proatividade de ir lá buscar alguma coisa porque não está satisfeito com a situação dele ali. Mas no teu caso, não. Além de estar insatisfeito, tu disse, não, então vou fazer uma coisa direito, vou pensar... E geralmente a gente vê alguma coisa ou da necessidade, né? Não sei se na época teve a necessidade do relógio, mas tu viu, cara, esse cara podia estar ganhando dinheiro, né? Uhum. E aí tu disse, vou fazer o que ele faz, mas vou fazer melhor. Mas no meu caso, por exemplo, a gente abriu uma loja uma vez
E foi a necessidade. Eu ia comprar e não achava o produto. Eu disse, bom, então vou abrir porque está faltando. E aí depois o mundo também, né, atrapalha. Mas, e aí vem a minha pergunta para ti agora. Pandemia, velho, como é que foi? Vendeu mais ou vendeu menos? Vendemos muito mais. Vendemos muito por causa mais. do perfil da loja. Foi por causa do perfil da loja. Em março de 2021, Caxias do Sul estava em lockdown. Tava fechado. Eu estava fazendo mudança para minha loja nova. Que joia. E aí? Então, porque eu já estava nos planos ali, mas era um período porque a gente estava vendendo e vendendo pela internet, era envios todos os dias, as pessoas compravam pelo WhatsApp porque era o nosso perfil. Nós não precisávamos nos adaptar, já era da nossa essência o atendimento no WhatsApp. Então, mais trabalho de Instagram, mais sem ser presencial, mais online e realmente... Acelerou o negócio. Acelerou. Então, eu vi uma mudança muito grande de, por exemplo, as pessoas compravam muitas camisas sociais e pararam para comprar moletom. A gente investiu muito no moletom e vendeu muito moletom. Então, não é só comprar produto e vender, é qual produto comprar e vender para quem. Então, essa é a parte bem interessante. A minha mãe teve loja. Ela foi dona de loja, né? Ainda na época que a gente morava lá em Bom Jesus, ela tinha loja, enfim. Comprava em São Paulo, ia com meu pai, eles iam de ônibus, aqueles bate e volta, enfim. E duas coisas, né, que eu não entendo. Restaurante é uma e a outra é a loja. Eu fico imaginando na hora que eu vou comprar lá para fazer aquilo que eu vou vender depois. Eu digo assim, bom, eu vou comprar quantas calças, de que cor, de que tamanho, quer dizer, até isso tem que ter. E a mesma coisa do restaurante, eu digo assim, cara, como é que eles se preparam para... Quantos ovos eles vão fritar hoje, pô? Né? O buffet lá, quer dizer, pô, o cara fez tudo isso aqui, tá, não vem ninguém, não... Como é que essa... Isso eu acho que com o tempo, né, vai... Na verdade, mesmo com o tempo é difícil. E a compra é uma das partes mais difíceis e mais importantes. Tu não consegue vender um produto que tu comprou com preço ruim, ou com uma margem apertada, ou com... Enfim, a compra, ou a quantidade. Eu comprei um produto lindo, muito legal, só que só eu gosto desse produto. Então, é uma parte bem complicada. Conta um exemplo aí de um que tu diz assim, putz, que... Eu vou te dar um exemplo... Até hoje, desde a abertura aí, né? Eu vou te dar um exemplo da Zenk, tá? Eu vou te dar um exemplo da própria Zenk. A gente mandou... Eu gosto muito de colete, até vim com o meu, vejo que... Enfim, é um produto legal. E eu vou produzir coletes da Zenk, que é difícil de achar colete legal. A gente fez uma produção de... uns 30 ou 40 coletes e eles ainda estão na loja. Mas tu usa todos eles agora. Cada dia um, de um tamanho, de uma coisa. Tem que ter as erradas também, né? Tem. Mas e aí hoje qual é o teu diagnóstico? Por que o colete está na loja? Olha, vou ser sincero que ainda, de certa forma, ainda não entendo algumas porque o preço dele era bom, o modelo era legal, qualidade excelente e eu acho que é um gosto. É gosto mesmo, é gosto muito específico. Pessoas que ou já passou a época de usar colete, enfim, algo desse estilo. O chimentos que ele troca pela marca. Ele curte colete. Ó, já tem um colete. Um colete. Já tem um cara que gosta de colete ali, ó. Já viu? Sabe que esses dias a gente saiu pra comprar roupa pro meu filho e a mulher disse, olha, eu tenho um colete aqui com preço bom. Eu fiquei pensando, será que o Gui ia usar colete? Eu não me lembro dele de colete. Eu me lembro dele de pequeno, assim, de colete. O Theo gosta de colete. Porque ele não gosta da coisa apertada, sabe? Então o colete pra ele é bom. E a gente comprou e tal. E aí o preço tava bom, o material bom mesmo. Gostei do... E aí quando chegou em casa, o Gui botou e disse, gostei, achei legal e tal. Mas não é uma coisa assim... Aí eu fico pensando... Não é uma coisa que... Eu não tenho. Eu já comprei um colete. Com preço bom, com uma marca boa e bem bonito. E eu não cheguei a usar. Não. Foi pra doação sem usar. Eu colocava ele e não tinha jeito. Não sei porquê. Eu acho que a questão é bem assim, é bem gosto algumas mesmo. pessoas... O colete, agora que tu falou de colete, eu vou sacanear, mas já que o colete já tá lá há muito tempo, não vou. Mas quem gosta de colete, põe aí One More Time, sabe a música? One More Time, vai aparecer um cara com colete aquele X Factor, sabe o programa? Eu acho que é X Factor. E aí é um cara que entra com colete amarelo, a roupa, e o show dele inteiro é tirar os coletes amarelos. E cada vez que dá One More Time, ele tira. E aí eu me lembrei disso. Deixa eu voltar ali uma curiosidade do que tu falou antes desse período que tu foi morar fora lá, enfim. Tu foi depois da graduação? Sim. Depois da graduação.
Mas não Tá. foi para trabalhar com engenharia. Não, não. Foi... Isso tu tinha 20 e poucos anos ali. Não lembro de cabeça quanto tinha, mas isso aí. 20 e poucos anos, provavelmente, né? Como é que existe um momento para fazer isso? Olha, eu encontrei pessoas lá de diversas faixas etárias, enfim. Tinha pessoas de 18, 20, 21, tinham pessoas de quase 30, tinha pessoas de quase 40. Então, mais jovens lá, mas não tem muito idade, sabe? E hoje eu afirmo que foi uma das experiências mais legais que eu já tive. Se as pessoas tiverem a oportunidade de ir, tem que ir 6 meses, 1 ano, o que puder, vão mesmo. E Que não, tu fazia lá? e não só de férias, tá? Não só de férias. Intercâmbio, ficar lá um Isso tempo, aí. tentar. Mora lá, fica lá, trabalha, estuda, conversa. O que tu fazia lá? Eu trabalhei com diversas coisas. Trabalhei de jardineiro, trabalhei com mudança de casa, trabalhei com obra. Trabalhar na obra, só que lá a obra é diferente da obra daqui. Ela Ela é mais limpa. é mais carpintaria do que tijolo e Tijolo, massa. massa. Isso. Mas o que eu mais fiquei e o que eu mais gostei realmente foi a parte da obra, porque o pessoal da obra era muito, muito legal, porque eles me ensinaram muito o inglês, a gente conversava bastante, trocava informações, não era só trabalho, então foi bem, bem legal mesmo. Eu até essa semana, bom, teu filho, né, tem planos, enfim, de morar fora e eu tava conversando, eu tenho a Isa lá, minha enteada, que ela também tem a ideia de fazer um intercâmbio, enfim, daí agora ela tá estudando pro vestibular, então ficou aquele estudo pro vestibular, depois vou, entro numa faculdade, tranco e vou, deixo para depois da faculdade. E eu tava falando com o Vicente sobre isso. Ele falou alguma coisa e eu tentando aconselhar. E aí eu Vicente tem 11. E ele me explicou, ele me perguntou por que eu não fazia agora, né? Daí eu disse, cara, chega um tempo na vida ali que tu começa a construir tantas coisas, família, né? Não só o casamento, filhos, clientes, quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho processo para 10 anos de compromisso, 15, que eu já assumi. Então, vão acontecendo algumas coisas na vida e vão ficando difíceis. Daí eu disse para ele, por isso que eu te perguntei, porque eu disse, eu acho que o ideal seria mais jovem. Tu vai, fica um tempo e tudo, e depois tu pode decidir se tu gostou daquilo, se tu volta, se tu não volta, se tu... Enfim, se a tua realidade, se tu quer o que tu quer, tá aqui já, né? Então, por isso que eu te perguntei da idade, porque eu tenho essa... Como é que foi tua pilha de sair, assim? Tu chegou assim, vou sair. Foi... primeiro eu queria falar lá da idade. Tem uma coisa legal agora que o pessoal faz, que é trabalho nas férias. Por exemplo, tu vai pra lá, tu fica 30 dias, por exemplo. E tu vai só para trabalhar. E eu acho que o Canadá tem um visto assim. Tu vai lá para trabalhar nas estações de esqui, tu vai lá, tu fica, sei lá, trabalhando por 30 dias, depois volta pro Brasil. Então tu vai conversar, tu vai ver pessoas, tu vai ir no supermercado, tu vai... Enfim, todas as atrações do lugar. Claro que tu tem que trabalhar para se manter ali, porque senão tu pode desembolsar todo o valor também, mas daí tu tá de férias. O legal é trabalhar não por ganhar dinheiro, mas por ter a experiência do trabalho lá. Então, essa parte é um jeito de também conhecer um trabalho lá fora. Pode repetir, Marcelo, a pergunta? Como é que foi a pilha? Quando é que tu acordou um dia e disse, vou me mandar? Eu tava graduado, já tinha terminado minha faculdade, então o compromisso da faculdade ali eu já tinha encerrado, digamos assim. No meu trabalho, naquela época eu trabalhava numa empresa que era muito tranquilo, assim. Então, também não estava numa posição que eu não poderia perder. Estava num momento tranquilo. Então, eu tinha alguns amigos morando na Austrália que também incentivaram isso. Ficava muito mais fácil, porque eu tive muito apoio deles, tanto quando eu cheguei, antes de ir para lá também. Então, foi meio que assim, uma oportunidade de, se eu for para lá e passar algum perrengue, eu tenho conhecidos lá, e também tem o outro lado que aqui eu estava com a vida tranquila, não tinha nenhuma preocupação, digamos assim. Sem tantos vínculos. Exato, sem vínculos. E tu tem na família, assim, alguém que trabalha com loja, comércio, ou tinha alguém assim, um pai, tio, irmão, avô, parente, pra dizer assim, não, tem alguém lá pra... Não. O meu pai,
Tem uma empresa de transportes, mas não é um comércio, é uma empresa de transporte, é um pouco diferente. E não tem nenhum, não foi nenhum vínculo de família, assim, nada. Não, foi uma ideia que surgiu mesmo. É sempre assim. Começa É porque normalmente, né? Normalmente as pessoas têm alguma referência, assim, né? Alguma coisa, mas que bacana, né? Ó, isso é alguma coisa que tava ali em ti, né? Tá. Tá, e aí, bom, tu falou do produto que tu disse que, putz, deu errado. E aí o outro, o cara aquele que tu compra e diz assim, pô, vendeu pra caramba, por que eu comprei só isso? Aí é um pouco mais fácil. Aí tem vários produtos que praticamente vendem. Hoje a gente... não gosto muito de falar de marcas, mas vou falar dessa porque ela é muito importante pra gente, é uma marca bem legal, são os produtos da Leves. Por ela ser uma marca global, mundial, enfim, ela chega na loja e vende, parece incrível. Posso comprar qualquer tipo de produto, tem aquela tarjinha vermelha, vai vender. Ela é muito, muito boa de venda. E tem uma coisa que eu acho legal lá, e que eu vejo pouco nas lojas aqui. Que ela tem uma pegada do tradicional, assim, também, né? Tô errado ou... Porque eu percebo eu falo uma calça tradicional, uma camiseta, por exemplo, que não é só aquela camiseta com toda a gola grande, por exemplo. A gola tradicional. A calça. Bom, eu tenho uma calça, eu chamo de normal. Porque eu digo assim, às vezes eu vou na loja e digo assim, não, eu quero uma camiseta normal. Eu quero uma calça normal, uma camisa normal. E tem, né? E na verdade é o tradicional, né? Então por isso que eu digo que tem um público que gosta disso, não necessariamente aquela roupa... Eu sou meio tosco pra comprar roupa, né? Aí uma vez fui comprar roupa e falei, vou comprar na internet umas camisetas, essas que eu gosto dessas camisetas com frase e tal. Aí gostei, comprei. Cada vez chegou a camiseta, a gola era do tamanho do... Eu já tenho pescoço fino e já sou gordo com pescoço fino. Aí vem aquele negócio com a golona assim, eu botava e dizia, mas meu Deus do céu, que porcaria. Parecia que eu tava usando sei lá o que, né? E aí, aquele lençol que o cara corta e bota. E aí eu liguei pros caras e disse, cara, eu já comprei várias camisetas de vocês e a gola... igual a tua, assim, golinha, igual essa aqui, pô. E aí vem uma gola aqui, toda desbeiçada, enorme, né? O cara, não, essa é a gola do moderno e tal, agora a gente tá usando essas golas e tal. Que a gurizada curte. Eu disse, cara, não sou gurizada, eu quero trocar, né? O cara, não tem como trocar essas camisetas todas só assim. Eu nunca mais comprei da marca também. Sim. E eu acho lindas as camisetas deles, mas não vou mais comprar. Vai chegar aquela gola lá enorme, vou ficar pescoção dentro, assim. Mas é isso que eu acho. Eu gosto disso aí também. Vou lá visitar a loja agora, porque... loja que tem... Cara, eu quero uma camiseta simples, velho. Uma camiseta. Uma camiseta. É uma camiseta. Isso. Aí o cara, não, eu tenho essa camiseta que não tem gola do lado. Por quê? Não tem manga, não sei o quê. Por quê, velho? A parte a moda, ela tem diversas linhas e ela segue algumas tendências. Algumas vezes você vai achar nas lojas peças mais slim, peças mais... A normal seria uma regular, que eles chamam, uma peça mais regular. E ela vai seguindo uma tendência. No entanto, a gente percebeu que, diferente da mulher, o homem não segue muito moda. O homem segue o gosto. Ele gosta de usar uma camisa assim, gosta de usar uma calça assada, enfim. E realmente, o nosso público foi nos dizendo o que ele gostava. Então, eu comprava uma calça que tinha alguns rasgados. A pessoa olhava para ela, achava bonito, mas não comprava. Agora, aquelas calças que eram mais lisas, que são mais tradicionais, a gente vende super bem. Então, a gente começou a direcionar para o nosso público. A camiseta mais básica, você prefere as com bastante estampa, com frases. Mas tem muita gente, a grande maioria gosta só um logo pequenininho. Uhum. Então a gente tipo esse isso aí, o logo pequenininho ali do ladinho. Então foi um direcionamento não, que a eu gente gosto também. Mas eu gosto com frase, mas se a frase tenha sentido, senão eu prefiro também. Isso aí. E aí a gente teve exatamente isso. Então nós temos ali a camiseta da Leves com o logo grande e tem a camiseta Leves com o logo pequeno também. Então foi um direcionamento esse para... Uma vez que eu fui eu lembro isso é básico. Eu fui comprar o quê? Uma bermuda ali porque eu vou comprar as coisas pro Natal no dia 24, é o dia certo, né? Só no shopping. É o dia certo, um dia antes. Ou no dia, né? E assim, cara, fui pro shopping e eu queria comprar bermuda branca. Por calor, bermuda, que cor? Ano novo, branca, né? E tu não encontra. Então tem umas coisas assim do básico, né? Que não acontece.
Deixa eu te perguntar como é que é a tua logística, assim, tu compra de fora também, né? Tu tá importando, né? Tem algumas... Agora tá um pouco menos, mas a gente já importou bastante coisa. Então, tem essa logística de importação, compra de representante. Tem representante que traz roupas de fora, que nem é o caso da Leves ali, importados. Tem algumas marcas que elas são importadas e depois distribuídas. Então, tem diversas maneiras, assim. Mas tu, importação própria, já? Não. Não agora, tem radar. Não, agora não. Não compensa, eu Não. acho, né? Acho que se botar na ponta do lápis... Eu acho que tem mercado, mas eu acho que seria um outro segmento. Então, uma pessoa que só faz isso. Então, só faz essa parte de radar, de compra, traz para o Brasil e aí distribui para lojas. Aí sim, é um outro nível de comércio. Mas sabe o que eu fiz? Quando eu tinha loja, eu fiz uma vez Fiz 2 experiências dessas. Primeira, eu comprei, levou 2 anos para me liberar. Com 2 anos depois eu consegui o produto. Mas eu vendi ele com markup 4,5, né? Aí 4 vezes e meio que eu paguei. E valeu a pena daí. E ainda e aí era clássico, né? Aquela coisa que não tu consegue vender depois de 2 anos ainda vende. E era coisa infantil e tal, então vendeu bem. E aí era uma marca que todo mundo queria ter e tal, e aí, pô, minha loja vendia pra caramba. E já a segunda experiência minha, daí eu já aprendi algumas coisas, né, que eu tinha errado da primeira vez. Eu tinha um radar, daí eu vou fazer agora diferente. Aí primeiro, eu já tinha feito a importação, então já entra diferente. A segunda que eu já tinha experimentado as roupas, eu já estava ensinando, daí veio o material. Só que dessa segunda vez o meu markup já não conseguia ser o mesmo, já, porque mudou a questão de câmbio, economia. E aí eu já não compensou muito. Daí eu disse, cara, não valeu a pena esse negócio aqui, cara. Daí eu não vou fazer de novo. E eu não fiz mais. Aí depois, exatamente isso que tu falou. Aí chegou o cara, ela dizia, eu tô trazendo Aí a gente marca tal. Eu disse, cara, eu quero. Isso aí. Ele te elimina uma parte do trabalho. É. Então, é muito trabalhoso comprar roupas de fora. Já comprei, já trouxe lá no passado, mas é muito trabalhoso. Cotação, radar, importação, pagar imposto, enfim... Enfim, a gente consegue focar mais na loja e deixar um pouco essa parte de compra, pré-compra ali, um pouco eu me lembro diferente. que uma coisa que me atrapalhou na época é que é o seguinte, o cara eu tinha um produto de uma marca que eram jaquetas, né? E aí, quando veio a jaqueta, a gente entregou e o cara do radar pediu a fabricante, onde era fabricado. Então, aí a Tailândia. Daí o cara abriu e a primeira que abriu, Indonésia. Daí, pá, travou tudo. Não tá batendo. Daí a gente foi lá e descobriu que metade das jaquetas compradas da mesma marca, no mesmo lugar, era Indonésia. A outra metade era Tailândia. Que era um modelo, era diferente. E o cara, uma empresa grande, ela faz tudo que é lugar do mundo, trouxe. Aí a gente errou. Daí a gente começou a ver que nas outras marcas começou a errar um monte também. E aí levou 2 anos para resolver. Sim. Como é que funciona? Porque eu vejo que tu fala muito na questão da venda ali, né? E como é que funciona a questão de... Porque a economia, ela acaba provocando efeitos ali, né? De alguma forma, ela, em tudo na nossa vida, ela tá provocando. E tu disse que a tua formação é engenharia, né? Fez algum curso, alguma coisa? Como é que tu acompanha? É por notícia? É pelos colegas? Como é que faz para te situar assim para tomar as decisões, né? Porque... Então, eu não fiz nenhum curso de especialização ou nesse sentido. Eu acompanho realmente o que a economia do país vem trazendo, ou tendências, seja de moda, enfim, coisas assim. Mas realmente é um conteúdo educacional que ele praticamente inexiste. Algo assim, uma parte política voltada a empreendedores. Isso não tem. Hoje é difícil ter acesso a isso. Então, pelo menos eu não conheço. O Sebrae, tu chegou a procurar alguma coisa? Porque o Sebrae às vezes dá uma mão, né? Enfim, o Sebrae, na verdade, eu conversei com um amigo meu que já tinha tido uma experiência com o Sebrae e ele falou, Vini, não gostei de como aconteceu com a gente. E aí acabei meio que travando e não fui atrás. Porque ele teve uma experiência da empresa dele e ele disse, eles me ajudaram até certo ponto, quando que eu realmente precisei, eles caíram fora. Disse, putz, aí é complicado. Aí acabei não indo atrás. Uma coisa que tu comentou, Marcelo, sobre o não ficar satisfeito com o produto que tu comprou. Eu vejo que nós ganhamos muitos clientes nisso. Nós oferecemos uma garantia na loja de satisfação. Qualidade. Teu produto deu defeito, a gente vai trocar. Mas tu comprou ele há tanto tempo, a fábrica não vai dar garantia. Tudo bem, a V-Store dá garantia. Então, a gente faz com que tu fique satisfeito com o produto. Eu vejo que as pessoas
tanto profissionais que... Empreendedores, prestadores de serviço ou outras lojas têm medo de perder dinheiro. E o meu diferencial hoje que nós estávamos comentando, o atendimento é um grande diferencial, mas, enfim, eu prefiro colocar como dar uma assistência, ajudar o cliente e dar uma garantia como um diferencial. Eu não me importo de perder dinheiro com uma camiseta que tu teve um problema. Agora eu me importo se tu nunca mais for lá na loja comprar. Eu comprei, acho, 10 camisetas dos caras, 3 últimas eu não tive um problema, pedi pro cara, pô, eu compro sempre de vocês, não usei, estão no plástico, ainda vou te devolver, tu vende para outra. E eu pego um produto outra hora, me dá um crédito e tal. O cara não aceitou. Para ter uma ideia, uma vez eu comprei uma panela dos caras, uma marca famosinha aí que todo mundo... Panela mais famosa que tem aí, francesa aí, que os caras falam, marca. Acho que ela é francesa, pelo menos a palavra é. Aí comprei a panela, chegou em casa, a panela, botei no forno, ela é para botar no forno. E eu não sei o que aconteceu, que a panela trincou, né? Uhum. E aí eu mandei pros caras, disse, cara, trincou a panela. Pô. Ah, mas tu botou no forno? Botei no forno. Não, mas essa não é no forno. É assim, quer ver? Daí eu mandei lá. E aí mandei todas as fotos. Segurei, não, tá, eu tinha entendido que tu tinha comprado outro modelo. Realmente, não, eu vou te dar... tu comprou onde? Eu disse, cara, comprei numa viagem que eu fiz nos Estados Unidos e tal. Daí o cara, pô... Né? Daí ela disse, mas aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer e tal. Aí ela disse, não, eu vou te dar o crédito da panela e tal, né? Daí ela me mandou o e-mail e tal. Aí eu disse, tu quer que eu te mande a panela? Não, quebrada, né? Tá trincada, não dá pra usar, joga fora. Joguei fora. E, cara, fiquei o crédito, ela veio pelo e-mail, um dia eu olhei lá, vou comprar, não sei o quê. Cara, eu acho que passou uns 2 anos, eu não comprei a panela, né? Aí eu entrei, mandei um e-mail pros caras, pô, assim, ela, pô, tá aqui o crédito ainda, né? Ela disse, mas assim, eu não consigo se o crédito é o mesmo de 2 anos atrás, e agora eu acho que tu não compra mais o que tu queria na época. Daí eu comprei umas colheres, umas outras coisas que eles têm lá, uma manteigueira, sei lá, pra matar o crédito. Assim. Depois eu fiquei pensando, pô, os caras deram o crédito, depois de 2 anos o meu crédito estava ainda lá. Eu disse, azar, pega aí então. Só que eu não... E aí eu disse, cara, esses caras me atenderam bem, cara. Vale a pena. Um dia, se eu for comprar, a panela é cara, mas se um dia eu for comprar de novo, assim, é a panela que eu vou comprar, porque não me incomodei. Muito bom. E isso é uma coisa, o diferencial do cara que não tá preocupado com o dinheiro hoje, né, que o cara tá fazendo. Claro que isso aí tu tem um problema quando escalar muito, né? Tu vai começar a ter um problema. Sim. Tem que cuidar, né? Tem. O papo tá bom, Já tá terminando? conversa boa, mas tu viu que passa rápido, né? Já foi? E já... Tem mais 5? Tem mais 5 ali? Opa. Então eu vou te contar uma para fazer a pergunta sobre isso. Sabe que teve uma história que ficou famosa no Brasil, porque nos Estados Unidos tem uma marca de mercado que chama Steel Leonard. E os caras tem uma pedra na entrada da Steel Leonard e diz assim, a regra número 1, né, o cliente tem razão. Regra número 2, se você tem alguma dúvida, releia a regra número 1. E aí o cara que na porta sempre tem um cara da família no mercado. E ele recebe com biscoito, com alguma coisa. E tu anda, são gôndolas não que nem aqui. Ela parece a gôndola, é que nem tu entrar na festa da uva antigamente, que tu tinha que andar, não tem como... Tem que fazer o corredor inteiro, né? Então o mercado era assim. E no meio tem um cara torrando café, tem um cara fazendo não sei o que. Cara, tu começa a comprar pelo cheiro. E aí tu pode experimentar. E aí eu pedi pro cara, né, das regras e tal. Daí ele contou lá a história. Um da família que estava ali, daí ele contou, não, isso aí é porque quando ele abriu foi o seguinte, os caras fizeram uma rodovia no meio do rancho. Aí o cara já gostou do governo, né? Já era um cara que gostava do governo. Aí ele abriu um mercadinho. Porque daí ele já não podia criar e tal, o direito que ele queria. Não foi indenizado, teve uma discussão, brigou com o governo, brigou com os vizinhos, brigou com a cidade, tal, abriu um mercado e veio uma mulher lá trocar um produto que ela disse que estava ruim. Ele experimentou e disse, não, acho que era um doce de leite, uma coisa assim, creme de leite, sei lá. Ele disse, não, tá bom. Ele disse, não, tá ruim. Ele disse, não, mas eu não vou trocar. E aí foi embora. E aí disse que a esposa disse para ele, olha aqui, tio, tu já brigou com o prefeito, já brigou com o governo, já brigou com os vizinhos, agora vai brigar com os clientes, não vai sobrar ninguém. Ela disse, né? Então, assim, os clientes têm razão. E se tu tiver alguma dúvida, me liga que eu te lembro, que o cliente tem sempre razão. E ele disse que ele começou daquele dia em diante a fazer isso. O cliente tem razão. Né? E aí tu troca. E aí tem uma história que é o seguinte, ele é o cara que mais recebe árvores de Natal. Então, porque ele vende as árvores de Natal, os caras vão lá e devolvem e ele não discute. Ele pega a árvore de Natal e dá o crédito para comprar. E aí ele arruma as árvores, prepara, ele tem uma fábrica só para vender de novo a mesma árvore de Natal e os caras não vão ficar, eles vão devolver depois do Natal. E ele não discute. E aí a história é muito legal, porque daí um cara do Pão de Açúcar foi lá e copiou ele, trouxe para cá. E aí ele botou isso. E aí, cara, tu imagina no Brasil essa regra, do cara não discutir e tal. Aí o cara foi pra rua, Pão de Açúcar, ele tirou aquela faixa, nunca mais fala nisso, que aqui no Brasil não dá certo. Então também tem uma questão do consumidor. E eu acho que como tu trata bem o consumidor e tu tem um diferencial, tu também trabalha com um grupo diferente, né? Sim. Teu cliente também é diferenciado. Sim. O nosso cliente, ele tem
A gente tentou entender quem vinha comprar na loja, quem gostava dos nossos produtos, quem gostava das marcas e foi moldando. E realmente a gente atende muito empresário, pessoas que têm uma posição legal numa empresa, pessoas que têm um empreendedor que tem a loja da família, pessoas que trabalham em outras lojas, sei lá, um CLT ali, tudo. Só que elas têm uma posição legal, assim, nosso cliente é bacana. Então, e aí, como tu disse, tu trabalha lá, marca fechado, vem menos gente, marca horário, tu tem um atendimento. Muita gente da família atendendo não, nepotismo que tá na empresa. Eu e a minha namorada só que trabalhamos. Nepotismo ali, só namorada. Só Ela é sócia já ou não? Ainda não. Ainda não. Tô tentando despertar o espírito empreendedor nela também. É a mesma namorada do início ou já não é mais? Não, é a mesma namorada. Porque ele disse na época. Pô, que saia justa. Não, é mesmo. É que ele no início ele falou assim: a namorada na época. É namorada aquela da que eu época, liguei. daí eu disse. A namorada da época, no caso, é da época daquela época, é da mesma época agora, Sim, né? Só é, pra por esclarecer aí, pra gente não te Quem falou complicar namorada em da época, casa. eu fiquei pensando, será que ele casou, né? Não casou, daí é a mesma namorada. Não, E ela tá lá, pô, na real, ela já é meio sócia, né? Tá há 5 anos aí. Como é que é? Né, Bushima? Na teoria não, na prática sim. Tá, então o teu foco é roupa masculina mesmo. Roupa masculina. Até a gente é muito assediado lá quando os casais vêm na loja. Por que vocês não têm roupas femininas? O público feminino, até a gente tentei estudar isso e ele é diferente. O nível de consumo, os tipos de produto. Então, pode ser que venhamos a trabalhar, mas é algo que eu ainda não tenho uma confiança de venda, de quais produtos, preços. Mas é um projeto que talvez a gente toque adiante. É que o homem é diferente, né? O homem come uma camiseta. E essa camiseta, ela é membro da família, velho. Ele vai usar. É a mesma... Quando ela tiver esbeiçada, desgraçada, ele vira pijama. Daí ele vai indo. É depois que nem vira aquela pano. do sabonete, né? Sabonete, pô, cabelo, pra tudo, pra corpo, pra tudo, né? A mulher vai lá, pro cabelo, depois tem o condicionador, depois tem o sabonete pro corpo, depois tem pro pé, tem pra... E aí vai, né? né? Um vídeo, o cara falando sobre isso aí de roupa, que é o seguinte, o homem também se veste várias vezes a mesma roupa, né? A mulher, ela muda mais. Então, mas também tem mais loja de mulher, né? Mas o homem também tem essa coisa. E aí uma piada lá que eu vi que o cara... Piada não, uma história que o cara conta que se a mulher disse, tu vai de novo com essa roupa, as pessoas notam e tal, né? Mas como assim notam? Não, noto que tu foi de novo, mesma semana, tu tá indo com a mesma camisa no evento, né? As pessoas, mas são outras pessoas, mas pode ter uma lá e ela vai notar. Mas, meu Deus do céu, eu nunca... E elas falam, eu nunca vi uma roda de homem dizer assim, nossa... Tu viu a camiseta da Ilha? Tô lá de novo, eles vão terça-feira. Isso não existe, né, cara? E aí o homem tem um padrão diferente mesmo de consumo. O homem gosta de comprar? Gosta. Na verdade, o consumo masculino mudou, de certa forma, ele mudou. Os homens estão mais consumistas, mas nem se compara ao nível das mulheres. Ela é bem diferente. E que tu comentou ali também... Existem muito mais lojas femininas, só que as lojas femininas elas são muito parecidas umas com as outras, muito parecidas. Então eu gostaria de trazer isso. Se eu fosse para esse lado do empreendedorismo, eu gostaria de trazer uma loja feminina diferente, vista por um homem ou vista por uma outra perspectiva. Foi que é mais ou menos o que tu fez. Tu achou um nicho bem diferente de loja masculina. Me parece que realmente atende o público masculino. Me deu vontade de ir lá. Vou lá. Não, tu vai, eu vou te convidar. E aí tu me disse aqui que elas vão com as namoradas, com as esposas. As esposas vão lá pra ver se o cara tá comprando a coisa certa, né? Pra dizer o que... A gente sempre brinca que existem alguns tipos de esposa. Tem a esposa que vai lá e quer que o homem compre tudo. Tem a esposa que vai lá e não quer que ele compre nada. Tem a esposa que não opina. Assim. Então, tem diversas esposas que vão lá junto com... Mas vão lá pra olhar o que o cara tá fazendo. Vão. O homem gosta muito da aprovação. Então, ele leva a mulher para ver se ela aprova a roupa que ele está comprando. Eu falo, não tem nada a ver com decidir ou não decidir. Mas é uma opinião, é uma ajuda. Na verdade, elas estão decidindo. Eu tentei ser político aqui, Marcelo, mas... assim, ó, eu vou... Só porque Tem o que nosso encerrar, tempo já passou bastante, né? Ele gosta de falar com o empreendedor, tu vê, ele não consegue parar. Então, agradecer muito hoje, Vini, a tua presença aqui. Muito bom de novo, né? E semana que vem tem mais. Tem mais. Aliás, Vini... Quer deixar aí um recado pro pessoal que tá pensando em abrir um negócio, de começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, ficar rico aí.
Trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. Aquela câmera. Aquela câmera lá. Poxa, bom, eu queria agradecer vocês aqui pelo convite e o que eu tenho para dizer é que as coisas demoram para acontecer, as coisas não são do dia para a noite. Eu comecei em 2017, a gente está em 2023, então a ideia é que eu sempre tive um pequeno problema, eu não acreditava muito no Vinícius, eu não sabia que eu poderia ter uma potência tão grande como uma loja, uma empreendedora, enfim, de sucesso. E eu só mudei a chave quando que eu acreditei em mim e acreditei no que eu acreditava, nos meus produtos, na minha ideia, no meu negócio. Então é isso, se você tem uma ideia, acredita nela que vai dar certo. É isso aí. Muito Seja bacana. teimoso. Seja teimoso. Um abraço, até o próximo. Até o próximo. Valeu, Vini.